Olá, é uma alegria mais uma vez podermos adorar ao nosso Senhor, cultuar aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Olha, aqui estamos fazendo 44 dias, normas para uma vida santa. Olha só, normas para uma vida santa. E eu vou começar hoje o nosso culto falando da 7ª norma. Está dividido em pensamentos, em palavras e obras. E a 7ª norma dos pensamentos é a seguinte: guarde-se especialmente de um espírito descontente e rebelde. Sofra e tenha dificuldade somente quando Deus permitir, visando o seu próprio bem. Deus lhe abençoará com inúmeras dádivas para suprir as suas necessidades. Desta forma, para o seu bem, tem distribuído penas e provas, a fim de que possa permanecer humilde. No meio da aflição, recorde que Ele lhe fortalecerá e que te livrará no momento oportuno. 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 9 e 10 diz assim: então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10, por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser estudar conosco normas para uma vida santa, é da literatura Monte Sião do Brasil. Você é o nosso convidado. Eu tenho a certeza que estas normas mudará a sua vida e o Espírito do Senhor guiará você em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, chegamos para adorar ao Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Fala ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz, entender os Teus planos, fazer a Tua vontade. Senhor, que cada ato deste culto venha glorificar o Teu santo e bendito nome. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor é e tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Lembrando a você que se você não se inscreveu no nosso canal ainda, este é o momento. Inscreva-se. Também dê um likezinho para que a mensagem seja divulgada a mais pessoas. Toque o sino para receber novas notificações. E, sobretudo, seja um missionário pós-moderno, usando o seu próprio celular para transmitir a mensagem, o culto, nesta hora. Faça isso por mais 3 ou 5 pessoas. Eu tenho a certeza que Deus vai usar da sua vida para abençoar a outras, em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa
entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Não tinha valor, mas seu amor lutou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Inimigo eu fui, mas tudo pagou por mim. Tudo tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Estamos estudando o Salmo de número 119. Tem sido um momento extraordinário poder olhar para esse Salmo, o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119, e tirar lições para a nossa vida. Sabemos que o Senhor tem usado desta palavra para que nós possamos chegar mais próximos, mais perto dos preceitos ou da palavra de Deus e seguir a direção correta. Vamos para o texto que está no verso de número 49 até o 56 do Salmo 119, que diz assim este Salmo: Lembra-te da promessa que fizeste a teu servo, na qual me tens feito esperar. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Os soberbos zombam continuamente de mim,
mas eu não me afasto da tua lei. Lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolo, ó Senhor. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivos dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Nessa estrofe, agora, nós vamos para a 7ª letra do alfabeto hebraico, Zain. Zain significa arma. Esta letra também é usada para indicar o numeral 7. Normalmente, ela é transliterada como a letra Z em português. Mas essa parte do Salmo tem o título que é o seguinte: centrando a vida na palavra de Deus. Centrando a vida na palavra de Deus. Quero começar com uma pergunta. Onde você tem centrado a tua vida? Há pessoas que centram a sua vida no dinheiro. E a única coisa que sabem fazer é falar, correr, mexer com o dinheiro. Outros estão centrando a sua vida no conhecimento e fazem de tudo para obter o conhecimento. Fazem qualquer negócio para ter o conhecimento. Estuda, vai para o seu mestrado, o seu doutorado, o seu pós-doutorado, tentando centrar a sua vida no conhecimento. Outros centram a sua vida nos bens e faz todas as coisas para ter e obter mais e mais bens. E é tanto assim o faz que chega ao ponto de ter tanto que será impossível a sua geração ou os seus filhos e os seus netos gastarem tudo aquilo que ele angariou. Nessa parte, nessa estrofe, o Salmo chama a nossa atenção para centrarmos a nossa vida justamente na palavra de Deus. O salmista estava, talvez, num momento de angústia, porque ele diz assim: o que me consola na minha angústia? No verso de número 53, nós encontramos: olha, de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a sua lei. Ou ainda fala da zombaria e, de fato, parece que ninguém se importava com a palavra de Deus ou com o próprio Deus. E então, nesse salmo, o salmista, ou nesta estrofe, o salmista resolveu centrar a sua vida na palavra de Deus e descobre que as promessas de Deus trazem sobre ele renovação. E todas as vezes que nós centramos a nossa vida na palavra de Deus, ela vem vivificar-nos. O verso 50 diz que a tua palavra me vivifica, ou seja, me renova. E justamente nesse período de oposição, ele se apega no ensino do Senhor e descobre que as Escrituras trazem consolo e que nos momentos mais difíceis da sua vida,
pode contar com a palavra do Senhor, trazendo a ele, então, alento, abrigo, consolo. E aqui, junto com você e olhando para a palavra de Deus, eu quero destacar alguns pontos importantes. Primeiro, centrando a vida na palavra de Deus, porque ela traz esperança e consolo. Talvez você esteja vivendo um momento de desesperança, ou ainda vivendo um momento que é inconsolável no ponto de vista humano. Mas quando olhamos para essa estrofe da palavra de Deus, do Salmo 119, nós podemos ter justamente esperança e consolo. Veja só a declaração: lembra da tua palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar, que em meio a toda a ansiedade em que ele está vivendo, uma coisa ele pode ter a certeza, que quando a sua vida está centrada na palavra de Deus, ele pode ter o consolo e a esperança. Onde você tem centrado a tua vida? Onde você tem se apoiado? Salmo 91, nós vimos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e à sombra do Onipotente descansa, diz ao Senhor que Ele é refúgio e fortaleza e um Deus que está sempre presente. Quando nós centramos a nossa vida na palavra de Deus, descobrimos esse Deus que é refúgio, que é fortaleza, que está conosco em todos os momentos. Talvez o momento de angústia que você tem vivido nesses dias é justamente por causa desta falta de esperança. E ela chega na nossa vida quando nós nos apoiamos em coisas que nós não levaremos para a eternidade. Você não levará os seus bens para a eternidade, de maneira alguma. Você não levará o seu dinheiro para a eternidade. E então bate aquele vazio, porque nós descobrimos que estamos apoiando ou centrando a nossa vida no lugar completamente equivocado. Em segundo lugar, quando olhamos para essa estrofe, nós descobrimos que quando nós centramos a nossa vida na palavra de Deus, não só traz esperança e consolo, mas também ele nos fortalece e dá o conforto. Veja só o que diz o verso 51 e 52. O 51. Os soberbos zombam continuamente de mim, mas eu não me afasto da tua lei. Eu não me afasto da tua lei. Talvez você está vivendo dias desta forma, cercado de pessoas que talvez zombam até de você, de ir a uma igreja, procurar o Senhor, estudar a palavra de Deus. Mas nesse texto nós descobrimos o salmista dizendo assim: olha, mesmo assim eu não me afasto da tua lei. Por quê? Porque a lei do Senhor fortalece, vem trazer força, vem nos vivificar, é o verso de número 50, vem nos consolar e trazer a mim e a você justamente esse conforto na hora da zombaria, na hora em que as pessoas estão sendo orgulhosas e arrogantes, insolentes e presunçosas. Nós podemos firmar os nossos pés na lei do Senhor. Onde você tem firmado ou centrado a sua vida
nesses dias. Olha, há alguns que estão centrando a sua vida na política e decepcionaram-se. Outros centrando a sua vida na economia e estão também decepcionados. O único lugar que não há decepção é quando nós centramos a nossa vida na palavra de Deus. E hoje é um tempo único que você pode centrar a sua vida na lei do Senhor. Ele está dizendo aqui: eu não me afasto da tua lei. E o verso 52 diz assim: lembro-me dos teus juízos de outrora e me consolam, ó Senhor. Ou seja, a palavra de Deus trazendo consolo. E quando ele olha para os juízos do Senhor, e todas as vezes no Antigo Testamento em que houve um momento de zombaria, um deles foi o momento em que o rei de Judá estava cercado por Senaqueribe e há uma carta chamada Carta Diabólica mandado para o rei, e naquela carta estava dizendo: olha, seu Deus não vai te livrar, não é possível. Mas os juízos de Deus vieram e Senaqueribe teve um fim, e a glória do Senhor foi manifesta ali com todo o exército da Síria. Veja que nós podemos olhar para o Antigo Testamento e ver, lembrar dos juízos e ser consolados, porque aqueles que afrontam o Deus Todo-Poderoso pode contar com o consolo. Talvez você tenha sido objeto de afronta, de zombaria, tem sido objeto do insolente, do presunçoso, mas eu quero dizer a você que o Senhor lhe fortalece e ainda te conforta em nome do Senhor. Em terceiro lugar, quando centramos a nossa vida na palavra de Deus, nós podemos ter a certeza que a indignação vai ser transformada em alegria. Veja só o que diz o verso de número 53 e o verso de número 54. Diz assim: de mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos e na casa da minha peregrinação. Veja que uma vida centrada na palavra de Deus, ele torna-se aí, primeiro, falando desta indignação dos pecadores, dos soberbos, e diz no verso 53, se apoderou a indignação por causa dos pecadores e que abandonaram a sua lei. Ele se sente, o salmista aqui, completamente indignado por causa da maneira como estas pessoas trataram Deus e a sua palavra. O que resta para esse salmista é o zelo pela palavra do Senhor. E quando olhamos para o verso 54, ele diz assim: o motivo da canção alegre do servo do Senhor é a sua palavra. Veja que aqui há uma descrição do cântico dos filhos de Deus. Ou seja, há um momento de indignação de como as coisas de Deus são tratadas, mas por outro lado há um momento único de alegria, de louvor, de bênção por aquilo que
ele mesmo tem em relação à palavra de Deus. Diz o verso 54, os teus decretos são motivos dos meus cânticos. Ele está aqui louvando, bendizendo, exaltando o nome do Senhor, porque os decretos são os motivos do cântico do salmista. Que nesta hora, em nome do Senhor, sua vida, a minha vida, possa estar centrada na palavra de Deus. E por mais que você veja alguns longe e afastados do Senhor, fazendo com que até mesmo fique indignado com as coisas de Deus e se afastando completamente do Senhor, permaneça firme e louve ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor pelos seus decretos. Em nome do Senhor Jesus, centre a tua vida na palavra e glorifique a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em quarto lugar, quando nós centramos a nossa vida na palavra de Deus para observá-la e guardá-la, as coisas passam a ser completamente diferente, porque esperança, consolo, força, conforto vão fazer parte da nossa vida. Veja só o que diz o verso de número 55. Diz assim: lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Uma vida centrada na palavra de Deus, primeiramente observa a lei do Senhor. E ao observar a lei do Senhor, nós andamos longe da perversidade e andamos completamente longe de uma vida de pecado, afastado do mundo e mais próximo do Senhor. Nessa hora, deixe-me perguntar a você, sua vida tem estado centrada na palavra de Deus? Você tem observado os mandamentos, os decretos do Senhor? E ele diz aqui, durante a noite, eu observo a tua lei. Você tem observado a lei do Senhor? Quando nós fazemos isso, então voltamos para o Salmo de número 1, Salmo extraordinário que nós já estudamos aqui, que diz o seguinte a respeito daquele que observa a lei do Senhor. Diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. O seu prazer está na lei do Senhor. Sua vida está centrada na palavra de Deus? Você tem observado e guardado a palavra do Senhor? O verso 56 diz assim, e isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O salmista aqui, ele está guardando de tal maneira os preceitos do Senhor, que em face a uma situação difícil, de angústia, como ele próprio cita nos versos anteriores, no verso de número 50, em face a isso, a palavra do Senhor, que ele então guarda,
a palavra do Senhor que ele observa durante a noite, traz a ele esperança, traz a ele consolo, traz a ele força, traz a ele conforto. E isso faz a diferença na sua vida. Há muitas pessoas que, ao centrar a sua vida em coisas que são passageiras, que nós não levaremos para a eternidade, descobrem que no fundo é vazio, sem vida, e nos faz sermos morto-vivo. Ser um morto-vivo, ou seja, está vivo, está vivendo a vida, mas precisa ser vivificado pela palavra e pelo Senhor. Nesta hora, em nome de Jesus, quero desafiar você a centrar a tua vida na palavra de Deus. Estar firmado na palavra de Deus. Seja o que for que esteja provocando angústia, seja o que for em que você estiver vivendo, em que exista zombaria, ou seja, pessoas insolentes, presunçosas, arrogantes sobre a sua vida, olha, apegue-se na lei do Senhor. Faça como nós encontramos nesse versículo, que diz assim: eu não me afasto da tua lei. Que você e eu possamos estar firmados no Senhor, custe o que custar, haja o que houver, estamos firmados e centrados na palavra de Deus. Onde você tem alicerçado a sua vida? Eu concluo com aqueles versículos do final do Sermão do Monte, que ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não as pratica, é comparado àquele homem insensato que construiu a sua casa, a sua vida sobre areia. E chega um ponto, chega um momento da chuva. A chuva é a grande niveladora. Ela chega para o sábio que construiu a sua casa sobre a rocha e chega também para aquele que construiu a sua casa sobre areia. Os problemas, as dificuldades, as angústias, chega para um como chega para o outro. Mas aquele que está centrado a sua vida na palavra de Deus, pode chover e a sua casa não vai ruir, não irá afundar. Mas aquele que insensatamente construiu a sua casa sobre a areia, que não praticou a palavra de Deus, que não centrou a sua vida na palavra de Deus, que não observou a palavra de Deus, então a chuva vem e derruba esta casa, derruba esta vida. Talvez você está vivendo momentos de segurar as paredes da tua casa. A chuva veio, os problemas familiares chegaram, e por não estar centrado a sua vida na palavra de Deus, a casa está querendo ruir, a vida está ruindo. Hoje é tempo de você voltar-se ao Senhor, parar e centrar a sua vida na palavra de Deus, enquanto existe oportunidade. Talvez acabar de destruir e reconstruir a sua vida centrada
na palavra de Deus. Porque quando vier a chuva, você pode ficar sossegado. Onde você tem centrado a sua vida? Onde você tem se segurado? Onde você tem se apoiado nesses dias de pandemia, de uma economia volátil, de momentos difíceis? Onde você tem se apoiado? Apoie-se na palavra de Deus. Vamos orar. Pai, nesse instante, chegamos, ó Deus, diante do Senhor. Queremos, ó Deus, centrar a nossa vida na Tua palavra. Tem misericórdia, Jesus. Precisamos do Senhor. Precisamos da Tua graça, do Teu favor. Senhor, afasta de nós qualquer intenção de apoiar a nossa vida em algo que não seja a palavra do Senhor. Precisamos do Senhor. Ouve a nossa oração e faz um milagre na nossa vida. Nos apoiamos e nos firmamos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Chegou o momento especial de nós adorarmos ao Senhor com aquilo que nós temos. O dízimo é o gesto de fidelidade que temos para com Deus. O Senhor nos dá 100% e pede que devolvamos a Ele apenas 10%. É justamente para demonstrarmos a nossa fidelidade ao Senhor. Você tem andado em fidelidade ao Senhor? Você tem cumprido os requisitos nesta área? Cada vez que a gente dizima, nós pisamos na cabeça do Deus chamado Mamon, Deus do dinheiro. E dizemos a esse Deus: você não tem força sobre a minha vida, sobre a minha casa. E dizemos ainda: quem me sustenta é o Senhor. As contas da igreja estão aí, o Pix é 19 983 490033. Mantenha a sua fidelidade diante de Deus e Ele irá abençoá-lo com toda certeza. A outra maneira de nós, então, adorarmos ao Senhor com os nossos bens é sendo agradecido. Você tem sido agradecido? Você tem tido gestos de gratidão por aquilo que Deus tem realizado na tua vida? Então oferte ao Senhor. Faça a sua oferta com alegria no coração. E Deus, eu tenho a certeza, que receberá sua oferta como um aroma suave por causa da sua gratidão a Ele. Vamos orar. Pai, diante desta oferta e deste dízimo nós estamos. Suplicamos a Tua graça, o Teu favor e que a bênção do alto esteja sobre estes que estão dizimando e ofertando nesse instante. Em nome de Jesus. Amém. Tudo que importa é que Jesus me ama. Tudo que importa é que Ele se entregou por mim. Um sacrifício de amor que eu nunca poderei retribuir. É tão incomparável. Seu amor não tem limite. Me aceitou como eu sou. Estava perdido, Ele me encontrou. Ele me amou. Ele me amou. Perdoou os meus pecados, apagou todo o meu passado. Ele me amou. Ele me amou. De tal maneira, de tal maneira, Jesus me ama.
Jesus me ama de tal maneira, de tal maneira. Jesus me ama. Tudo que importa é que Jesus me ama. Aleluia, Senhor. Obrigado pelo seu amor. Me aceitou como eu sou, estava perdido, Ele me encontrou, Ele me amou, Ele me amou, perdoou os meus pecados, apagou todo o meu passado, Ele me amou, Ele me amou de tal maneira, de tal maneira. Jesus me ama, Jesus me ama de tal maneira, de tal maneira. Jesus me ama. Tudo que importa é que Jesus me ama. Me aceitou como eu sou, estava perdido, Ele me encontrou, Ele me amou, Ele me amou, perdoou os meus pecados, apagou todo o meu passado, Ele me amou, Ele me amou de tal maneira, de tal maneira. Jesus me ama, Jesus me ama de tal maneira, de tal maneira. Jesus me ama. Tudo que importa é que Jesus me ama. Aleluia, glória a Deus. Chegou o momento de nós orarmos e falarmos com o Senhor. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor. O Senhor tem prazer na oração dos retos, diz ali em Provérbios. Tem prazer. E agora quero convidar você a orar e falar com Deus, em nome de Jesus. Creia no poder e no agir do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, em nome de Jesus, ouve a oração do teu servo, da tua serva. Este que ora e clama em nome do Senhor por um milagre na área da saúde. Ó Deus, esse que está acometido com o Covid, venha tirar toda a infecção pulmonar, tirando todas as dores, liberando o pulmão para que haja respiração. Este que está com câncer, esse, ó Deus, que está com dores no corpo, em nome do Senhor, podemos olhar para a Tua palavra em Isaías 53 e lembrar que o Senhor levou todas as nossas enfermidades e dores. Pai, também aquele que ora e clama por uma situação familiar, por um problema de depressão, de angústia, de doenças da mente, cura, sara, em nome do Senhor. Pai, também eu clamo e oro para que em Teu nome o Senhor faça um milagre sobre a vida de filhos, netos, sobrinhos que estão sendo colocados diante de Deus. Pais, mães que precisam de conversão, de mudança de vida, faz o milagre em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto e quero abençoar sua vida. Se você puder erguer as suas mãos,
Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer sobre ti o teu rosto, que tenha misericórdia de ti e te dê a paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Lembrando de você se inscrever no nosso canal, dar um joinha, tocar o sininho e ser um missionário pós-moderno, enviando este culto para mais 3 ou 5 pessoas. Até a noite, em nome do Senhor.